recurso para evidenciar a matéria do dispositivo, para onde o meu interesse se dirige. Bom, o filme em questão, chamado Hall, de Peter Guidall, membro da vertente britânica dos filmes estruturais, foi realizado durante os anos de 68 e 69, período no qual a London Filmmakers Cooperative mudou as instalações de seu workshop, ampliando significativamente as possibilidades criativas dos seus realizadores. O Hall é um filme de cerca de 10 minutos e, como tantos outros filmes de Guidall, foi realizado inteiramente em seu apartamento, de forma autônoma. O filme é basicamente um registro feito a partir de um único ponto de vista, um corredor que liga um cômodo a outro da casa. A câmera é estática e compõe um quadro geral que organiza o filme. O enquadramento, que centraliza a abertura da porta que liga esses dois cômodos, permite que sejam vistos alguns objetos na sala. Ao longo do filme, o que se vê são rápidas inserções desses objetos e outros detalhes do plano geral que sempre volta a ser exibido. Ao todo, são 11 close-ups, sendo que 9 desses aparecem respeitando uma mesma estrutura de transição, cuja velocidade é quase sempre de 3 segundos. Esses detalhes são elementos simples. Esses close-ups são elementos simples, como fotografias fixadas na parede, frutas na mesa, um ventilador, a maçaneta, mas nenhuma pessoa. E suas durações são variáveis. Há alguns close-ups com 4 segundos, outros com 10, outros com 12. As outras duas inserções não possuem nenhuma transição, mas suas durações também são variadas, sendo a 11ª mais curta, com apenas 10 fotogramas. O plano geral que abre e encerra o filme, que também é intercalado por esses 11 detalhes, 11 close-ups, aparece, portanto, 12 vezes, com durações também variáveis, entre 42 segundos a 2 segundos. A somatória de todas as 12 aparições do plano geral, mais as 11 inserções dos planos detalhe, mais as 9 transições que os acompanham, contabilizam algo em torno de 5 minutos e 13 segundos. Se no âmbito das imagens há um jogo que alterna entre uma visão geral e um detalhe, e vários detalhes, no âmbito do som, os eventos são menos variados. Na banda sonora, ouve-se apenas um ruído, que sugere o acionamento de um alarme ou campainha, cuja duração é de 4 minutos. Não existem interrupções nesse ruído, mas apenas uma gradual atenuação de intensidade que dá lugar ao silêncio. Ao final dos 5 minutos e 13 segundos, a tela fica preta, e após 8 segundos surge novamente o mesmo plano geral, intercalado de novo por um close-up, voltando para o plano geral, e assim sucessivamente, até que outros 5 minutos e 13 segundos transcorram novamente. Ao final da exibição, temos a impressão ou certeza de que vimos o mesmo filme 2 vezes. São muitas as leituras que podem ser feitas acerca desse pequeno filme. O que vem a seguir são apenas alguns apontamentos provisórios, ainda em processo, que pretendem identificar o que e como as repetições aparecem nesse filme de Guidall. Em um sentido geral, existe a repetição de um mesmo filme, como se assistíssemos a mesma sequência por 2 vezes. Repete-se também os objetos que compõem o quadro geral. Os close-ups nada mais são do que detalhes ou recortes de uma mesma imagem que não muda. Em um nível estrutural, repete-se o mesmo modelo de montagem das transições por 9 vezes, que alterna entre plano geral, plano médio, plano detalhe, plano geral e plano detalhe. Enfim, há indícios suficientes para dizer que Hall constitui uma espécie de exercício ainda de meditação sobre a repetição através da matéria do cinema. Bem, a repetição no cinema tem sido pouco estudada. São raros os estudos que se ocupam dela como forma ou estrutura exclusivamente. Stephen Heath, em um dos poucos textos que trata da questão, toma Peter Guidall como um realizador que privilegia esse recurso de modo emblemático. Para ele, a repetição é um procedimento que permite ao realizador criar uma experiência fílmica que disputa com as convenções da narrativa
impondo uma temporalidade concentrada na duração de um evento, e não na sucessão de vários deles ligados por causalidades. Essa estratégia aparece como uma ferramenta fundamental para a consecução do projeto chamado estrutural materialista de Guidall, que tinha como objetivo não apenas explorar as dimensões materiais do dispositivo, do ponto de vista plástico, mas também evidenciar o processo da feitura e da recepção e exibição do filme. Em suas próprias palavras, nas palavras de Guidall, repetição obsessiva como prática materialista e não como indulgência psicanalítica. As repetições estão presentes em Hall, tanto quanto em outros filmes de Guidall, como Condition of Illusion, Clouds, Room Film, 1973. Via de regra, repetindo de forma idêntica e evitando ao máximo todo o caráter expressivo que possa sugerir qualquer subjetivismo. As repetições de Hall permitem-nos avaliar o espaço, a descrição do espaço, depurando eventuais afecções decorrentes deste plano ou daquele objeto. Uma das maneiras de interpretar o uso da repetição nesses filmes estruturais materialistas é identificando seu modo de execução, ou considerando os meios técnicos que a tornam possível. Nesse sentido, é evidente a importância da existência de um workshop na cooperativa, onde os realizadores podiam experimentar com a impressora ótica e os tanques de revelação a um baixíssimo custo, ultrapassando a barreira comumente estabelecida entre artistas e técnicos, principalmente no âmbito das tecnologias analógicas. Em muitos filmes estruturais britânicos, nota-se, portanto, uma intensa negociação entre as condições materiais do dispositivo e o artista, com suas ideias e conceitos abstratos. A repetição emerge como uma possibilidade sugerida pela máquina programada para reproduzir, todavia concretizada pelas ações do artista, evocando o que James Gibson chamou de affordance. Esse modelo de conceber a criação tem sido fundamental para a consecução dos estudos que refletem sobre a materialidade dos meios. Poderíamos imaginar, portanto, que a repetição não esteve previamente imaginada por Guidall, mas inscrita no dispositivo. Essa inscrição, contudo, foi planejada não para ser exibida, mas para exibir. Guidall, ao ler essa inscrição e interpretá-la ao seu modo, agiu de forma a inverter seu sentido, exibindo aquilo que fora projetado para exibir. A repetição, portanto, emerge como um testemunho material da vocação do dispositivo, a saber, desaparecer para revelar, como se a repetição da máquina quisesse ser invisível. Bom, os efeitos da repetição nos filmes estruturais são muitos e variam do transe ao tédio. Ok, voltei. Variam do transe ao tédio. Tal como utilizado por Guidall, é um meio de romper com os processos de identificação do espectador e evitar o fluxo de uma forma convencional narrativa. A segunda vez que se vê o detalhe da porta ou as frutas na mesa, que ocorre no filme, se vê não mais as imagens desses objetos, mas o próprio processo de apresentação das mesmas. As imagens passam a ser percebidas como constituintes do processo fílmico, habilitando uma experiência, em última análise, anti-voyeurista e autorreflexiva. Por vezes, os afetos e sensações que atravessam esse tipo de experiência tendem a ser entediantes, atestando um corpo e mente viciados em novidades permanentes, em sucessivas mudanças. Contra essa lógica, Hall se impõe assumindo uma duração comum e nos força não apenas a ver, como também a rever. Esse filme permite que pensemos não apenas como se repete, mas o que se repete. Ele trata da repetição de uma cena absolutamente trivial, comum e cotidiana. O modo pelo qual registra, enquadra e repete poderia estar articulado à tradição da chamada natureza morta. Essa espécie de gênero da pintura, que atingiu seu apogeu no século XVII, se caracterizou, dentre outras coisas, pela repetição de motivos
de enquadramentos, e por algum tempo foi considerado entediante quando colocado ao lado de cenas de batalhas, crucificações e paisagens míticas. A ênfase nas condições de iluminação, a concentração nas propriedades materiais de tecidos, alimentos e metais indica a criação de uma nova visualidade no Ocidente diretamente associada com a racionalização do mundo e com a possibilidade de se conhecer através das imagens. Esse regime possivelmente encontra-se atualizado em alguns filmes estruturais materialistas pelo seu modo de fazer das imagens a matéria de um pensamento. A repetição, nesse sentido, é um recurso para tornar visível o próprio meio de representação. É a forma de materializar algo que se concebe apenas em abstrato. É repetindo a matéria que se compreende a própria repetição e que se experimenta a realidade concreta da mesma. O filme de Guidal oferece uma estranha oportunidade de reflexão, não somente sobre o modo como se constitui um filme, mas também sobre como, através do filme, refletimos sobre o nosso próprio modo de perceber as coisas. A repetição de Hall, e aqui eu encerro, como atualização de uma natureza morta, é também o espetáculo silencioso de uma obsolescência, aquela mesma que Tacitadin reclama em sua instalação. Uma obsolescência mediada pelo próprio cinema, permitindo-nos, de forma utópica e também cínica, a fruição daquilo que é absolutamente comum. Nesses tempos de restrição e isolamento, a ausência das grandes imagens espetaculares permite que voltemos a atenção para o nosso próprio espaço doméstico, reconsiderando, como Guidal, como uma imagem útil ao exercício de uma possível meditação, não sem ter que atravessar a trivialidade, o material, o tédio e, sobretudo, a repetição. É isso.